aproveitem bastante o treinamento, façam perguntas, usem o chat aí, fiquem bem à vontade, tá bom? Pode iniciar, Dudu. Ótimo, muito obrigado, Maria. Pessoal, então, estamos dando início ao nosso evento de hoje. Nós vamos falar de inovação de infraestrutura com container, microserviços e orquestradores no GCP, nosso querido Google Cloud Platform. Perguntas, pessoal, vocês podem fazer na parte de FAQ, onde tem esses objetos aqui, ângulo, bolinha e quadrado, Q&A ou FAQ, né, se estiver em português, mas também podem colocar as perguntas no chat do próprio Meet, que for mais fácil ali para vocês. O mais importante é realmente que vocês coloquem as dúvidas aí, os pontos de vista, para a gente poder ter um evento bem legal. Os questionamentos, o Paulo e eu, nós vamos responder ali no final, bacana. Então, seguindo aqui o nosso evento, eu sou o Eduardo Diniz, sou executivo comercial, atendo o território mineiro e o território do Centro-Oeste. Estou nessa jornada Google Cloud há 6 anos. Opa, deixa eu só admitir uma pessoa aqui. Legal, obrigado, Maria. Nessa jornada Google Cloud há 6 anos, e o objetivo aqui hoje é poder apoiar vocês aí nesse novo pilar aí de microserviços, e a gente sabe que tem muita coisa legal acontecendo aí. E estou com o Paulo, que é o meu DevOps Júnior, que vai conduzir toda a nossa agenda. Falando dela, a gente está aqui nessa rápida abertura, vamos falar um pouquinho, tudo isso aqui bem rápido, tá, pessoal? Vamos ser bem objetivo no foco do evento. Inovação com infra, com containers, microserviços e orquestradores. O Paulo vai fazer uma demonstração disso, ou seja, uma prática, e encerramos com as perguntas ali, ao final, tá joia? Então, rapidamente sobre a QI Network. A QI é uma empresa de 12 anos, onde atuamos em projetos de transformação digital, então nossa especialidade é facilitar essa transformação, essa inovação na nuvem. E falando um pouquinho da nossa história, é uma jornada de 12 anos, fundada em 2011, e hoje, ao longo dessa jornada, diversos prêmios de destaque no mercado brasileiro, selo de parceiro estratégico do Google, é o tier mais alto dessa parceria. Em 2021, nós lançamos o programa de Jornada da Nuvem, Jornada de Inovação na Nuvem, que hoje realmente até faz parte desse programa, com o objetivo de facilitar essa jornada para vocês. Somos especialistas tanto em produtividade e segurança, que é o pilar de Workspace, e modernização de infra e dados, que é um pouquinho que nós vamos falar aqui hoje. E rapidamente sobre o nosso time, aqui estão as nossas certificações dos nossos profissionais. Então a gente tem certificações de DevOps Engineer, ML, Machine Learning, Developer, Arquitetura, Banco de Dados, Security, e também temos os selos Google, que são selos que a gente conquista por meio de casos de uso. A gente faz todo um estudo ali com os nossos clientes para comprovar a nossa capacidade em transformar tanto a parte de trabalho, que é o Work Transformation, mas também em infraestrutura e DevOps. E aqui é um pouquinho dos nossos mais de 1000 projetos de transformação digital, bem legal, aqui estão alguns, mas nessa nossa jornada nós impactamos mais de 100.000 colaboradores, então é uma jornada muito legal. Então a gente tem aqui um pouquinho de cada área, vocês podem ver que nossos projetos são para qualquer pilar, então a gente consegue entender bem as necessidades dos nossos clientes e direcionar dentro desse universo Google Cloud. E aqui para vocês, pessoal, nós estamos com essa campanha dentro da jornada de inovação, que é uma avaliação gratuita, uma avaliação técnica da sua infraestrutura. A gente, junto com os nossos profissionais, a gente vai fazer um estudo junto com vocês, entender as necessidades e orientar nas melhores práticas das nuvens. E aqui está um QR Code para que vocês possam se inscrever. É isso, pessoal. Queria agradecer mais uma vez a participação e a presença de todos. E agora eu deixo vocês com o Paulo aí. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Paulo Rezende, como o Eduardo já falou. Atuo aqui no time de operações GCP, como DevOps Engineer, Cloud Architect aqui. Hoje, né, a gente vai falar um pouquinho sobre inovação em infraestrutura, especificamente aí sobre containers, microserviços e orquestradores, ok? Quando a gente fala sobre esses assuntos, a gente precisa realmente definir alguns conceitos aí, reforçar alguns conceitos para facilitar realmente o entendimento de todos, tá? Então, o primeiro conceito aí que a gente vai abordar hoje é sobre containers. Talvez aqui para alguns ouvintes pode ser um assunto meio repetitivo, né? Já conhecem um pouco sobre esse assunto, mas para muitas empresas ainda é um desafio, muitos profissionais ainda não conhecem ainda sobre containers, né? Quando a gente fala sobre containers,
automaticamente sempre lembra aí dessa figura aí, desse navio, né, transportando aí cargas em containers de uma origem para um destino, né. Então, a gente vê aí, basicamente, várias cargas distintas, né, em seu container ali, realmente uma caixa fechada, sendo transportada de uma origem para um destino, utilizando a mesma plataforma. Quando a gente vai para o contexto aí de tecnologia, né, container, ele se arremete um pouquinho a esse exemplo, né, a gente vê até a logomarca da Docker, ela realmente ilustra essa figura de um navio aí, transportando aí realmente containers. O container é nada mais do que um espaço aí reservado, né, isolado aí no seu servidor, né, no seu ambiente, destinado a executar alguma aplicação específica, né, compartilhando ali o mesmo sistema operacional. Talvez a definição assim seja um pouco vaga, né, mas a gente vai falar um pouquinho mais para ter um maior entendimento. Essa é uma tecnologia que não é recente, tá, pessoal? Então, essa parte de isolamento de processos, de containers, é um assunto já mais antigo, já tem mais de décadas. Porém, em 2013, aí, com a chegada do Docker, né, realmente esse projeto aí de código aberto, realmente o uso de containers começou a ser mais efetivo, né, e começou realmente a comunidade conhecer e utilizar realmente os containers. Avançando aqui, para a gente entender o que é um container, a gente precisa entender um pouquinho sobre a arquitetura dele, né, e comparar um pouquinho arquiteturas aí mais tradicionais, um pouquinho mais antigas, né. Então, a primeira coisa, vamos fazer um comparativo entre uma arquitetura de máquinas virtuais, acho que muitas empresas utilizam ainda esse cenário, e uma arquitetura em containers, né. Quando a gente vê essa imagem, pelo menos eu lembro sempre do comparativo que tínhamos de máquinas físicas para máquinas virtuais. Isso já há alguns anos atrás, quando começou a ter esse processo de migração de máquinas físicas a utilizar máquinas virtuais. Na época foi um grande desafio isso, né? Mas houve um grande benefício, uma evolução na arquitetura, onde recursos que eram desperdiçados na máquina física, através de máquinas virtuais, você conseguiria realmente ter um melhor aproveitamento dos recursos computacionais ali do hardware, né? Da mesma forma, quando a gente olha aqui nesse comparativo, máquinas virtuais para containers, a gente já vê também uma evolução nesse cenário também, tá? Então, a primeira questão é você entender como que funcionam as máquinas virtuais ali, acho que muitos profissionais já entendem isso. Então, você tem aqui um nível mais abaixo, camada de infraestrutura, que é seu servidor, né, realmente a parte de hardware. Você tem um sistema operacional executando em cima dessa máquina. Você tem um hypervisor, que é justamente aquele software que vai virtualizar, né, que vai realmente rodar as máquinas virtuais nele. E alguns cenários, né, o sistema operacional e o hypervisor são o mesmo, por exemplo, como o VMware, por exemplo, é o mesmo software, ele já faz essas duas funções. E depois, realmente, você tem ali as suas máquinas virtuais, que basicamente emulam, né, uma máquina física real, tendo ali a camada de sistema operacional, as seus binários, bibliotecas e a sua aplicação. Quando a gente vai para o cenário de container, né, a gente é bem semelhante, só que, basicamente, a grande diferença é que há um aproveitamento melhor dos recursos, né? Então, por exemplo, nas máquinas virtuais, a camada de sistema operacional, ela é duplicada várias vezes, né? Então, você tem o sistema operacional do hardware e depois você ainda tem o sistema operacional de cada máquina virtual. Quando você fala de container, o container em si, ele compartilha o mesmo sistema operacional que está executando ali, né, o container runtime, né? Então, por exemplo, o kernel do Linux ali é compartilhado ali entre os containers. Isso faz que esse container seja mais leve, tenha realmente ali, não haja necessidade de ter vários sistemas operacionais duplicados, e com isso, né, a aplicação fica menor, né, um pacote menor, mais leve para executar, você vai aproveitar melhor realmente os seus recursos computacionais, tá? Então, a grande diferença é esse compartilhamento aí dessa camada aí de sistema operacional, tá? E quais são os benefícios, né, de utilizar realmente containers? Então, essa evolução de arquitetura, a gente está sempre em busca de algum benefício, de alguma vantagem, né, nesse caso. Então, a primeira questão é a questão da portabilidade, da flexibilidade, né? Então, o container, ele veio para ajudar aquela questão na minha máquina roda, no servidor não roda, né? Então, a gente vê muito isso, desenvolvedores falando muitas vezes, na minha máquina eu testei a aplicação, funcionou, mas quando ele passou aquele pacote para o time de operações, colocar em produção no servidor, a aplicação deu algum bug, não rodou da forma que devia, tá? Então, o primeiro benefício é
que a aplicação, todo o código, as suas bibliotecas, tudo que é necessário ali, suas dependências para executar a sua aplicação, ele é fechado em um pacote, né, em um container, uma caixa. Então, ele é isolado. Então, dessa forma, você, com o mesmo container que você executa numa máquina de desenvolvimento, no seu notebook, numa máquina local, você consegue executar no ambiente de produção, num servidor de produção, em nuvem, e isso aí é talvez o maior dos benefícios, você realmente ter uma aplicação que ela executa da mesma forma em qualquer ambiente computacional, tá? Então, é um dos grandes benefícios. Outro benefício é a redução de custos, né? Então, você realmente, você não tem que ter toda aquela camada de sistema operacional que tem a máquina virtual, então você reduz ali o consumo de recursos desnecessários. A velocidade de execução, né, dessa aplicação, para inicializar ela, é muito mais rápida, né? O container é um processo executando no servidor, em vez de ser uma máquina virtual. Então, o container ele executa em segundos, né? Tem maior segurança, né? Tudo é isolado, então cada aplicação é isolada uma da outra. Então, por exemplo, às vezes antigamente tinha cenários que você tinha que rodar duas aplicações, ou a mesma aplicação com duas versões do PHP, por exemplo, para testar, e numa máquina virtual você não conseguiria instalar duas versões do PHP, por exemplo. Com container, você consegue executar dois containers com a mesma aplicação, com versões de dependências diferentes, por exemplo, e validar uma hipótese ali, e às vezes isso na mesma máquina virtual. Tem a questão também do isolamento de falhas, né? Como o container é algo fechado, realmente, que não tem uma comunicação com os outros containers. Você pode até fazer isso, mas ativamente não. Você tem um isolamento de falhas. Então, um container, quando falha, ele não influencia outro container. Então, isso aí é um grande benefício ao você rodar aplicações aí em containers. Quando a gente fala sobre containers, né, então, assim, vem um assunto sobre microserviços, né? Microserviços é um assunto que não é recente, tá? Já tem alguns anos que tá bem alto aí no mundo de tecnologia, mas muitas empresas ainda não utilizam microserviços ou ainda têm receio de entrar nesse mundo, né? Para a gente entender o que é microserviço, a gente precisa entender, primeiramente, o que é uma arquitetura monolítica, né? Então, microserviço é uma abordagem, né, de arquitetura de software, onde uma grande aplicação é dividida em aplicações menores ou em serviços menores, né, e cada serviço vai executar ali um papel específico, uma funcionalidade específica. Nesse desenho que a gente pode observar, do lado esquerdo, uma arquitetura monolítica, bem tradicional, onde tem toda a aplicação, todas as telas ali, funcionalidades estão no mesmo código, estão rodando no mesmo servidor, mesma máquina virtual, né, conectando ali ao mesmo banco de dados. Então, qualquer alteração nessa aplicação, toda vez que você vai fazer um deploy, você faz um deploy de toda a aplicação. Então, uma arquitetura monolítica. Já em microserviço, a sua aplicação, ela é a soma de todas essas pequenas partes, né? Então, esses pequenos serviços. Então, você pode ver nesse desenho aqui que você tem uma interface, às vezes um front-end, e esse front-end consome vários back-ends, várias APIs por detrás, para realmente compreender todo o seu serviço. Interessante que esses microserviços, eles podem, por exemplo, acessar bases de dados distintas, volumes de armazenamento distintos, então, tem toda essa particularidade. Então, essa aí seria talvez a definição do microserviço. Beleza, já entendi o que é container, já entendi o que é microserviço, mas qual que é a vantagem de realmente utilizar essa arquitetura de microserviço em comparativo a uma arquitetura monolítica, né? Então, aqui tem algumas vantagens, tá? Primeiro, né, é mais fácil testar e implantar microserviços de forma independente. Então, não é que é mais fácil, é possível, né? No monolito, você não consegue testar funcionalidades de forma independente. Você tem que sempre fazer o deploy de toda a aplicação. No caso de microserviços, um microserviço específico, você pode fazer um deploy de uma nova versão, testar essa nova versão sem influenciar os outros serviços. Então, isso aí é um grande avanço, você consegue realmente causar menos impacto, né, no caso de um bug, por exemplo. Pode ser implementado em linguagens e frameworks diferentes, isso que é bem interessante, né? Então, muitas vezes, o monolito, normalmente você define uma linguagem, essa linguagem, toda aplicação desenvolvida na mesma linguagem. Já na arquitetura de microserviços, cada serviço pode ser desenvolvido em linguagens distintas, tá? Não quer dizer que isso é a melhor abordagem, né? Às vezes é bom você ter uma padronização de quais linguagens vai utilizar, mas você pode implementar cada serviço com uma linguagem distinta. É interessante isso porque cada time, né, vamos supor, times que são responsáveis por certos serviços podem utilizar ali seus skills, às vezes uma linguagem específica, às vezes para aquela funcionalidade, uma linguagem mais adequada do que a outra, então tem essa possibilidade.
Outro avanço, outra vantagem, né, é poder cada time gerenciar seus serviços separadamente. Então, quando vai crescendo nessa aplicação, uma arquitetura de microserviços, você consegue dividir esses microserviços em squads, em times menores, e onde eles podem se especializar naquele serviço, serem donos desse serviço, e às vezes dar um suporte melhor do que uma aplicação maior, tá? É mais fácil preparar para falhas, né? Então, em microserviço, o escopo, né? O limite definido para cada microserviço é mais claro. Então, você tem a funcionalidade, são menos funcionalidades por cada serviço, e isso fica mais fácil você planejar para alguma falha, quais são as possibilidades. Então, isso aí também é um ponto de vantagem. Outro ponto de vantagem, talvez também um dos principais, é a questão de que cada serviço pode ser utilizado de forma independente um do outro, tá? E pode ser escalado de forma independente, tá? Então, a gente fala hoje muito sobre autoscale, né? Sobre escalar a aplicação. E isso é um ponto interessante que está muito atrelado à questão de performance e custo, né? Então, numa aplicação monolítica, você pode escalar? Pode, sim, claro. Mas você vai escalar toda a aplicação, né? E aí você vai ter um consumo, às vezes, de recurso desnecessário. Já no ambiente de microserviço, você pode escalar apenas o serviço que tem maior demanda, né? Então, um serviço que tem menos acesso, você pode manter com menos réplicas. Um serviço que tem mais acesso, às vezes um acesso sazonal, por exemplo, você pode ter mais réplicas. Então, você tem essa elasticidade aí para fazer escalar de forma independente. Mas nem tudo, né? Nem tudo é flores, né? Nem tudo é só vantagens, né? A arquitetura de microserviços também tem algumas desvantagens quando a gente compara a arquitetura monolítica, né? Então, e são pontos que são importantes a gente avaliar, né? Quando você vai tomar uma decisão de qual arquitetura você vai utilizar. Primeiro, a complexidade do sistema tende a aumentar, então isso é fato. Você tem agora mais serviços, mais integrações, mais interfaces. Para você entender realmente toda a sua aplicação, como você monitora essa aplicação, é mais complexo entender todas essas integrações. Então, são dois pontos: aumenta a complexidade e é mais difícil você realmente monitorar ele como um todo, né? Você vai ter que realmente entender todas as interfaces para entender se realmente a sua aplicação está saudável. E também tem uma questão de desempenho, né? Em alguns casos, o desempenho de uma aplicação em microserviço não é mais rápida, por exemplo, que uma aplicação monolítica, tá? Isso aí tem muito a ver com a latência de rede, tá, pessoal? Então, quando você trabalha com serviços distribuídos, você vai ter ali realmente uma conexão ali. Essa conexão pode ter latência. Se você tiver vários serviços que um conversa com o outro, você pode ter ali talvez um atraso nas requisições. Então, isso é um ponto importante a avaliar, né? Cada aplicação aí vai ter um cenário melhor, tá? Beleza, entendi o que é container, o que é microserviço, mas como é que eu faço para gerenciar tudo isso, né? Então, eu quero trabalhar com microserviço, começar a criar meus containers, mas como é que eu faço para gerenciar tudo isso, tá? Então, chega o assunto sobre orquestradores, tá? Orquestradores, quando a gente lembra aí, né, sobre orquestra, né, orquestra musical, a gente sempre lembra a figura ali do maestro, né? Aquele que realmente ele vai gerenciar todos os músicos, né? Vai realmente ditar como a banda toca, então vai coordenar. E, da mesma forma, no contexto de containers, nós temos os orquestradores, né, que são realmente aplicações que são responsáveis por toda essa organização, esse gerenciamento desses diversos containers, desses diversos serviços que nós vamos fazer o deploy. Então, quando a gente começa, né, utilizando containers, a gente começa a nossa máquina local, você vai rodar ali um container, 2 containers, são testes bem pontuais, e é fácil gerenciar isso, né? Quando você leva isso para a produção, você começa agora a rodar diversas réplicas de uma mesma aplicação, a mesma aplicação tem diversos serviços, e começa a aumentar essa complexidade de gerenciar tudo isso, tá? E aí chegam os orquestradores de container, justamente para ajudar, para suprir, né, essa lacuna. Quais são os principais objetivos aí do orquestrador, né? Primeiro, ele vai gerenciar todo o ciclo de vida aí dos containers, tá? De forma autônoma, automática. Então, o container, ele é um artefato que ele é descartável, né? Então, se há uma falha em um container, o orquestrador, ele automaticamente destrói e cria um novo, substituindo o anterior. Então, ele vai cuidar desse ciclo de vida, tanto para fazer o deploy do container, quanto para poder substituir um container que está com falha. Também a parte de autoscale, né, vai ser o responsável por poder escalar
esse container de acordo com a demanda. Então, ele vai gerenciar todo esse ciclo de vida aí do container. Outro ponto também vai gerenciar ali volume de armazenamento, a parte de network, toda necessária ali para você utilizar os seus serviços ali, um serviço conversar com o outro. Então, o orquestrador vem realmente te ajudar nessa questão. Quando nós falamos de orquestradores, né, vem em mente aí o Kubernetes, né? Então, acredito que a maioria do pessoal conhece o Kubernetes, ou já ouviu falar desse termo, tá? O Kubernetes é uma solução que foi desenvolvida pelo Google, tá? Inicialmente foi utilizada apenas pelo Google, depois compartilhado com a comunidade, tá? Hoje, para você ter ideia, é basicamente o orquestrador mais utilizado na comunidade. Para você ter ideia, você pode usar tanto em máquinas locais, né, on-premise, quanto em nuvem. E hoje até concorrentes do Google Cloud, por exemplo, utilizam o Kubernetes, como Azure, AWS e outras clouds públicas aí utilizam o Kubernetes para rodar aplicações em container, tá? Quando a gente fala de Kubernetes, né, a gente tem que falar um pouquinho de Kubernetes no GCP, né? Então é o foco nosso aqui, um pouquinho de qual a solução mais adequada para rodar microserviços, né, no GCP, tá? Quando a gente fala sobre Kubernetes, o Google tem aí o GKE. O GKE, ele é o Google Kubernetes Engine, é todo o Kubernetes gerenciado pelo Google, tá? Então, você tem um cluster que você define alguns parâmetros, mas o gerenciamento por detrás ali, o provisionamento é tudo feito pelo Google, usando já melhores práticas. Então, todo aquele trabalho de você provisionar um cluster on-premise, por exemplo, o Google vai abstrair isso, vai fazer isso para você, e realmente vai facilitar muito o seu trabalho de gerenciamento, tá? Então, é o GKE. No GKE, a gente tem a figura ainda do cluster. A gente tem um cluster, a gente tem nós, né, que nós são máquinas virtuais. Então, você vai ver ali um cluster com vários nós, que são várias máquinas, né, virtuais ali. Já o Cloud Run já é uma evolução, né, talvez uma evolução, uma plataforma, talvez um container como serviço, né? Então, o GKE ali ainda é IaaS ainda, um pouco de PaaS. O Cloud Run já vai te fornecer ali container como serviço, tá? Então, no Cloud Run, por exemplo, você não tem a figura de cluster, você não tem a figura, por exemplo, de máquinas virtuais. Você não tem essa visão. Todo serviço é orquestrado, gerenciado pelo Google Cloud, né? Então, você basicamente vai se preocupar apenas em definir ali seus containers, criar seu serviço e colocar para executar. E todo esse gerenciamento ali de quais máquinas vão rodar por detrás, tudo isso aí fica a cargo do Google Cloud. Então, o Cloud Run hoje talvez seja o serviço mais fácil de ser utilizado para iniciantes, né? Então, quem está começando no mundo de containers, recomendo muito utilizar o Cloud Run, que vai realmente facilitar muito, né, essa abordagem aí, começar a trabalhar com containers. Então, hoje, né, a gente vai falar um pouquinho mais sobre Kubernetes, tá? Cloud Run, se der tempo, a gente fala alguma coisa, mas a gente vai falar muito sobre o GKE, tá? A gente vai fazer uma demonstração sobre isso agora. Então, vamos fazer uma demonstração sobre um microserviço, né, rodando aí no GKE, tá bom? Essa apresentação, nessa demonstração, a gente vai utilizar essa arquitetura aqui, tá? Essa parte de cima aqui, vocês não precisam mais atentar muito esses 4 blocos aqui, que não são muito relacionados ao principal objetivo. Aqui embaixo você vai ver o usuário, né, o usuário tentando, acessando uma aplicação. Essa aplicação está disponível através de um IP público. Então, essa arquitetura, nós utilizamos um load balance do GCP, com um IP público atachado nele. Você poderia, por exemplo, vincular aqui um domínio, né, um DNS ali da sua aplicação. Desse load balance, você vai distribuir as requisições ali para o seu cluster do GKE. Aqui a gente vê ilustrado aqui o cluster, tá? O cluster Fancy Cluster, é um cluster do GKE. Dentro desse cluster, você vai ter ali vários nós, né? Então, esses nós aqui são máquinas virtuais que fazem parte do seu cluster. Interessante que o GKE ele já tem ali a possibilidade de ter um autoscale, você pode colocar o mínimo de nós e o máximo de nós, então você pode diminuir e aumentar de acordo aí com a demanda que você tem, então na quantidade de nós do cluster, isso tudo de forma automática, você não precisa fazer nada, basicamente clicar em um botão, e dentro desses nós, né, realmente ali onde está rodando ali suas aplicações, você vai ter ali os seus microserviços, e esses microserviços rodam em pods, tá? Aqui,
basicamente, nesse desenho está mostrando um microserviço por nó, né, por máquina virtual, mas não necessariamente funciona dessa forma, tá? Você pode rodar vários microserviços em apenas um nó. Isso aí, o GKI vai fazer essa distribuição automática para você, conforme a necessidade. Aqui nesse desenho, a gente vê ilustrado aqui pod, tá? Então, só para deixar claro para todos aqui, não é o foco aqui aprofundar em Kubernetes, mas pod é a menor instância, o menor objeto dentro de um Kubernetes, tá? Então, para facilitar o entendimento, há uma diferença, mas para facilitar o entendimento, quando a gente fala pod, a gente está falando sobre container, tá? Então, dentro do contexto de Kubernetes, pod, imagina como sendo um container, apesar que um pod pode ter mais do que um container, pode ter um ou mais containers. Mas imagina como sendo um container para facilitar o entendimento de todos, tá? Então, agora eu vou parar esse compartilhamento, vou compartilhar minha tela aqui, eu vou demonstrar aqui um pouquinho sobre esse microserviço no GKE, tá bom? Beleza, quero que todos já estejam vendo minha tela aí, tá? Para esse laboratório, né, essa demonstração, a gente vai fazer a migração de um monolito, né, simular a migração de um monolito para uma arquitetura de microserviços, tá? O Google Cloud, ele tem aqui um repositório público, tá, do próprio Google, que tem aqui um exemplo de uma migração de uma aplicação monolítica para microserviços, tá? Então, a gente usou como base esse repositório, a gente pode compartilhar depois com todos que estão na reunião, para poder talvez fazer um laboratório depois. Eu estou aqui logado no Google Cloud, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui a interface do GKE para a gente começar. Primeiramente aqui, né, dentro da console do Google Cloud, do lado esquerdo, com o menu esquerdo, a gente tem o Kubernetes Engine, né? O Kubernetes Engine é o GKE, como é a forma que nós chamamos aqui no Google Cloud. Então, aqui dentro do GKE, a gente tem uma visão aqui de todos os clusters que nós temos. Então, a gente pode, uma visão centralizada, eu posso ter a visão de todos os clusters que existem no meu ambiente, tá? Cada cluster, por detrás, está sendo executado em algumas máquinas virtuais. Nesse caso, por exemplo, esse cluster, nesse momento, está rodando em uma máquina virtual apenas, é o número de nós. Eu coloquei um autoscale ali, mínimo de 1, máximo de 3, então ele vai estar sempre dentro desse range. Quando a gente começar a fazer o deploy das aplicações, pode ser que ele faça esse autoscale aqui automaticamente, tá? A gente não vai entrar em detalhes sobre a criação do cluster, tá? Porque demora, e não dá tempo da gente fazer o laboratório. Mas para o laboratório você precisa criar um cluster, já foi criado esse cluster. Aqui eu vou mostrar rapidamente alguns menus aqui para vocês estarem mais familiarizados, tá, com a interface. À esquerda aqui a gente tem workloads, tá? Quando a gente vir em workloads, vocês vão ter uma visão aqui de todas as aplicações que estão em execução nesse cluster nesse momento, tá? As aplicações estão executando em containers, e aqui no GKE a gente vai chamar como pods, tá bom? Então a gente tem, sempre que a gente faz o deploy de uma aplicação dentro do Kubernetes, a gente chama de deployment, tá? A gente faz o deployment dessa aplicação, e esse deployment define quantos pods, quantos containers vão estar em execução, tá? Nesse caso aqui, a gente já fez previamente o deploy de uma aplicação monolítica, apesar de ser uma aplicação monolítica, ela está rodando em container, tá? Isso é possível. E também a gente já fez o deploy do serviço que expõe essa aplicação. Então, a aplicação está rodando aqui nesse container. Nós temos outra visão aqui, outro menu que chama Services e Ingress. A gente consegue aqui visualizar todos os serviços que foram criados também aqui, foram feitos deploy nesse cluster. Aqui em cima você pode filtrar, você pode ter vários clusters aqui, filtrar pelos clusters, você pode ter uma visão, às vezes, de todos os clusters na mesma tela, tá? Então, tem muitas opções aqui. Nesse caso, a gente tem apenas um cluster. Aqui a gente já tem o serviço também dessa aplicação. Então, para vocês entenderem, né? A gente faz o deploy do container, do pod, e depois a gente expõe isso para acesso público através de um serviço, tá? E esse serviço, existem vários tipos, a gente não vai entrar nesse assunto, mas especificamente para esse laboratório, nós estamos utilizando aqui um externo load balance. Ele provisiona o load balance do Google Cloud aqui com o IP público atachado, tá? Se eu clicar aqui nesse serviço, eu já vou conseguir ver a aplicação em execução. Então, aqui é um
é uma pequena loja virtual, tá? De exemplo, ela tem uma página home, ela tem aqui uma página de produtos, tá? Você pode ver os produtos e seus preços, e uma página de ordens, tá? Então, essa aqui é como se fosse a aplicação monolítica que a gente estaria utilizando, a gente vai migrar ela, tá? Nesse exercício, a gente vai migrar a tela de produtos e a tela de ordens para 2 microserviços à parte. Então, o front-end aqui, né, o monolito que vai consumir essas outras 2 telas em outro serviço, ok? Voltando aqui à tela do Kubernetes, a gente tem mais alguns menus aqui, a parte de secrets, secrets e config maps. Essa aqui é uma parte onde você vai definir, por exemplo, o secret é a parte de segredos mesmo, a parte de, por exemplo, de senhas, né, parte de strings de conexão com banco de dados, chaves de APIs, então tudo que é um dado sigiloso, que realmente não pode ser exposto, você vai trabalhar com secret. E tem os config maps, que às vezes são parâmetros que você precisa passar ali para a sua aplicação. Às vezes, por exemplo, o hostname, o IP, por exemplo, do banco de dados, algo desse tipo, você utiliza config map, tá bom? Aqui também tem a parte de storage, onde você tem a visão de toda a parte de volumes aqui do cluster. A gente não vai entrar em detalhes aqui. E basicamente é isso que eu queria mostrar nesse momento, tá? Tem outros menus aqui mais avançados, mas os principais que a gente trabalha são esses. Vou deixar aqui em workloads. A gente tem essa visão aqui do que está sendo, que já foi feito o deploy. Eu já estou logado aqui no Cloud Shell, tá? Cloud Shell aqui em cima você tem esse ícone aqui do Cloud Shell, ele já está aberto aqui na minha tela, tá? Então você clica nele, ele vai abrir esse Cloud Shell dentro do seu navegador aqui no Google Cloud. Então, através dele aqui você consegue executar já comandos do G-Cloud, por exemplo, que é a parte de CLI do Google Cloud. Então, tudo que você faz via console aqui, interface gráfica, você também faz isso no modo aqui programático na CLI, tá? Então, tem coisas que, por exemplo, só faz no CLI. Eu estou aqui dentro do repositório do GitHub, né? Então, dá um ls aqui. Então, todo aquele repositório eu clonei aqui para o meu Cloud Shell, eu estou com os arquivos aqui, e agora eu vou partir para a parte de fazer o deploy de um daqueles microserviços, né? Então, eu vou começar aqui, por exemplo, para essa tela de ordens, por exemplo, aqui, eu vou fazer o deploy desse serviço, ok? Então, antes disso, né, só para mostrar para vocês aqui, ó, no repositório, o Google Cloud já preparou esse código justamente para esse laboratório. Então, você tem o código do monolito, tá? O código onde tem todas as telas no mesmo código, no mesmo repositório, e você tem um código quebrado em microserviços aqui, entre front-end, ordens e produtos, tá? É o mesmo código-fonte, só que agora separando cada tela ali em um microserviço distinto. Normalmente, esse microserviço ele é quebrado de acordo com regras de negócio, de forma que realmente fique, a lógica realmente tenha realmente ali algo que seja mais interessante para a empresa, para a funcionalidade ali do microserviço, tá? Então, isso aí vai seguir essa linha. Então, voltar aqui para a CLI do Cloud Shell. Vou copiar aqui alguns comandos, vou explicar cada comando para vocês entenderem o que a gente está fazendo aqui, tá? Então, primeiramente, aqui vou acessar o diretório do meu microserviço. Então, estou acessando aqui aonde está o código-fonte do serviço de ordens, tá? Essa aqui é uma aplicação em Node.js, tá? E dentro desse diretório eu tenho um Dockerfile, tá? O Dockerfile, eu vou explicar um pouquinho sobre ele aqui, mas antes disso, eu vou rodar esse comando. Esse comando, ele é nada mais, é um comando do G-Cloud, tá? A CLI aqui do Google, que por detrás, G-Cloud Builds, ele roda um Docker Build e um Docker Push, tá? Então, o Docker Build, ele gera a imagem de container, ele faz o build da imagem de container, e o Docker Push, ele envia para um gerenciador de artefatos, tá? Então, esse comando já faz essas duas tarefas, então a gente normalmente utiliza ele aqui no Google Cloud para poder já adiantar esse processo. Então, ele demora um tempo para ser executado, enquanto está executando, eu vou mostrar para vocês aqui no código-fonte o Dockerfile, que é o arquivo responsável pela definição da imagem de container, tá? Então, vamos aqui no microserviço, na parte de orders, eu tenho aqui o Dockerfile.
Então, o Dockerfile, então, é um arquivo de texto, tá, pessoal? É um arquivo de texto que tem algumas definições. É como se fosse um script shell, tá, para facilitar talvez o entendimento, que ele vai ditar ali algumas etapas que devem ser executadas pelo Docker Build para realmente gerar a sua imagem de container. Então, o microserviço, ele pode ser utilizado por exemplo, funções que às vezes não rodam em container, mas normalmente, grande parte dos microserviços rodam realmente em containers, que é o assunto de hoje, tá? Então, o Dockerfile tem algumas definições obrigatórias, por exemplo, a primeira coisa que você inicia é qual que é a imagem base que eu vou utilizar para gerar a minha imagem de container. Imagina a imagem base aqui, pode ser outras imagens de container, e essas imagens de container, elas podem ter, por exemplo, um sistema operacional vazio, como Ubuntu, Debian, CentOS, ou já pode ter um sistema operacional instalado alguma aplicação, sei lá, com Apache, PHP. Então, nesse caso, por exemplo, é uma imagem que já tem um kernel ali por detrás, eu não sei qual era aqui de cabeça, mas o principal aqui, ele já tem um Node 16 instalado, que é o necessário para a minha aplicação rodar. Você define ali qual que é o diretório de trabalho, qual vai ser o diretório default da aplicação, tá? Você copia arquivos que estão no seu repositório, então, no contexto onde está o Dockerfile, vai copiar os arquivos aqui, ó, package.json, para o diretório do container, e é esse diretório que está trabalhando aqui, que definiu. Ele vai rodar, por exemplo, pode rodar comandos, nesse caso aqui está rodando o npm, que é o gerenciador de pacotes aqui do Node, ele vai instalar aqui as dependências aí do meu código, né, necessário, e depois você vai copiar basicamente o seu código-fonte, né, então ele está copiando aqui tudo que está na raiz aqui do repositório para o diretório atual, então ele está copiando o código-fonte da minha aplicação para realmente agora ter a minha aplicação dentro desse container. E finalizando, ele vai expor isso em uma porta, né, então, normalmente uma porta HTTP, e vai executar aqui o processo desse container. Então, todo container executa apenas um processo aqui, e está rodando um Node aqui, servindo aqui minha aplicação, tá bom? Então, basicamente, essa definição desse Dockerfile, através dele, nós geramos as nossas imagens de container. Então, voltar lá no Cloud Shell, já deve ter finalizado. Então, ele já finalizou o comando, tá? Aqui você vai ver que todas as etapas que estavam no Dockerfile, Step 2, Step 3, ele vai mostrando, executando cada etapa, né? E logando, né, esse processo, tá? Se houver algum erro, você vai conseguir observar por aqui. No final, aqui ele traz um resultado, ele salvou essa imagem de container, ele salvou tanto local aqui no Cloud Shell, quanto aqui no gerenciador de artefatos. Aqui ele salvou no Container Registry, eu vou abrir para vocês verem aqui, ó. Aqui no Google Cloud, a gente tem aqui o gerenciador de artefatos. A gente tem dois, na verdade. A gente tem o Container Registry, tá? Que é isso que a gente está utilizando nesse momento. E a gente tem também o Artifact Registry, que é a nova versão do Container Registry. Ele está substituindo o Container Registry. Então, como esse laboratório aqui, ele é algo legado já, a gente está utilizando ele aqui, mas a gente já está fazendo essa transição para o Artifact Registry, que tem várias outras funcionalidades do que o Container Registry. Aqui eu consigo ver todas as minhas imagens de container que eu já criei nesse projeto, tá? Nesse caso, a gente acabou de rodar em orders, então eu acabei de gerar uma imagem de container nesse contexto. Então, dentro aqui de orders, que é o nome da imagem que eu dei, eu criei uma tag, né? A tag aqui de versão 10. Então, a versão 10, ela foi criada agora, ó, 3 minutos atrás, a gente consegue ver esse log. A gente consegue ver aqui um hash, né? O ID dessa versão. E tem até um ícone aqui do Docker, né? Para mostrar que realmente é um container Docker que foi criado. Beleza, então já tem imagem de container dessa aplicação. Agora a gente precisa fazer o deploy desse container, dessa imagem, para o Kubernetes, para poder começar a executar nosso serviço. Então eu vou dar um comando aqui para fazer o deploy. Esse comando, ele basicamente, antes disso, né, na verdade, estou executando aqui kubectl. Kubectl é o command line do Kubernetes, tá? Então, aqui no Kubernetes, vou acessar nível de cluster, para vocês verem. É o que eu tenho no meu cluster, eu preciso me conectar a esse cluster para poder executar comandos nele, né, nas APIs dele, e realmente poder fazer deploy, gerenciar meus containers. Então, você consegue fazer tanto pela interface gráfica aqui, você consegue fazer isso,
Mas, normalmente, quem utiliza muito Kubernetes faz isso, normalmente, pela CLI, ok? E, para isso, você precisa se conectar. Então, aqui em Actions, ó, você clica aqui, Connect, e aqui você tem a string de conexão, né? Você tem aqui o comando que você pode executar no Cloud Shell para se conectar a esse cluster. Eu já fiz isso, já estou conectado, tá? Então, essa etapa aqui, eu já pulei ela. Mas só para nível de conhecimento. Então, eu já estou conectado no meu cluster, eu executo esse comando, tá? Esse comando, o que ele está fazendo aqui? Ele está, kubectl, eu estou chamando realmente esse command line, ele é default, eu estou criando, né, create, deployment, então eu estou criando um deployment, toda aplicação normalmente utiliza um deployment, a gente define o nome para esse deployment, e aqui a gente define qual que é a imagem de container que nós estamos utilizando, tá? Esse comando, você pode passar diversos parâmetros para esse comando, tá? Então, um deployment pode ter diversas personalizações, customizações. Esse aqui é um comando que a gente chama de imperativo, né? A gente está rodando um comando para ele criar. Normalmente, em produção, nós utilizamos, a gente chama de manifestos, né, YAML, né, onde você utiliza arquivos, né, YAML, com todas as suas definições de deployment, de pod, de services, para fazer o deploy de sua aplicação. E tem vários parâmetros ali dentro, tá? Como a gente está utilizando aqui para o laboratório a gente utiliza aqui um comando mais simples para facilitar, mas em produção, provavelmente você utilizaria ali um arquivo YAML para fazer esse deploy, ok? E aí, o arquivo YAML já é um processo declarativo, né? Então, o Kubernetes ele é muito interessante, você consegue trabalhar de forma declarativa e, basicamente, ele vai gerenciar todas as suas aplicações através desses arquivos que você definiu, ok? Então, aqui ele já criou esse deployment, e agora eu vou executar um outro comando aqui para expor esse deployment como um serviço, tá? Então, só para vocês acompanharem a evolução aqui, ó, em workloads, eu já vou conseguir ver aqui o meu deployment aparecendo aqui, ó, orders. Então, esse deployment foi feito agora há pouco, tá? Eu tenho aqui um pod em execução, tá? Esse 1/1 quer dizer que eu tenho um em execução e o que eu defini foi 1, tá? Então, ele vai sempre tentar manter minha configuração desejada aqui, tá? Então, você consegue ter essa observação. Agora eu vou expor esse deployment como um serviço. Então, pessoal, desculpa se estiver um pouco acelerado, mas é devido ao tempo, para poder realmente mostrar, fazer toda a demonstração, é preciso acelerar um pouquinho aqui, tá? Então, esse comando aqui já é um comando que ele vai expor o seu deployment, então está expondo ele como um serviço, né, do tipo load balance, e aqui a porta 80, ele vai responder na porta 80 e vai encaminhar para o pod, né, para o seu container, na porta 8081, tá? A gente tem um comando aqui que a gente consegue ver esse serviço sendo criado. Apesar dele aparecer como criado ali, ele tem aqui um processo de criação do IP público, então você vai ver aqui o nome do serviço, qual que é o tipo dele, você vai ver o IP privado dele, o IP que responde somente dentro do cluster, e aqui a gente vai ter um IP público, que é o IP do load balance. Então, ele demora aí cerca de 1 a 2 minutos para poder criar o load balance por detrás, e aí você vai conseguir ver esse IP aqui, tá? A gente pode rodar novamente para ver, que ele já criou aqui, ó. Já apareceu o IP público aqui do load balance, que vai mandar as requisições para esse serviço. Aqui na interface gráfica também tem essa visão. Vou aqui em Services, e eu vou ter essa mesma visão aqui, ó. Eu tenho aqui o serviço chamado Orders, e aqui é um tipo External Load Balance, e eu tenho um IP aqui já. Se eu clicar aqui, ele já vai abrir a minha aplicação. Esse erro aqui é porque a rota, né, ele não responde na raiz, esse serviço ele tem uma rota específica, API/orders, e aqui meu serviço está respondendo, tá vendo? Então, eu já estou com esse serviço em execução de forma muito rápida aqui, tá? Nós temos aqui na aplicação 2 serviços, né, 2 telas, ordens e produtos, tá? Eu vou fazer o deploy de produtos agora da mesma forma, só que eu vou executar todos os comandos ao mesmo tempo aqui para poder a gente ganhar tempo, tá? Mas é o mesmo processo, tá? Então, da mesma forma que eu vou fazer o build aqui da imagem, ele vai salvar no Artifact Registry, no Container Registry, na verdade. Eu já consegui ver aqui em produtos.
E aqui a gente tem aqui algumas versões dessa imagem. Então, eu já tinha feito alguns testes, né? Então, a última versão que eu tenho é a versão 9, e eu vou salvar aqui uma versão 10, né, dessa imagem de container, e vai ser ela que nós vamos utilizar aqui no nosso ambiente como microserviço, ok? Então, ele está executando aqui. Essa parte de criar a imagem, ela demora um pouquinho, tá? Isso é normal. Mas rapidamente ele vai criar ali. Quando ele já criou a imagem, já fez o deploy aqui, ó, já fez o deploy do pod e já fez o deploy do serviço, tá? Então, a gente vai ter que, ó, vou atualizar aqui o serviço. Ele ainda vai estar aqui, ó, criando service endpoints. Então, nesse momento aqui, ele está criando um load balance por detrás. A gente pode até duplicar aqui, ó. Você vai ver que por detrás ele cria um load balance no GCP. Então, eu vou aqui na parte de serviços, network services, load balance. Você vai observar aqui os load balances que já foram criados automaticamente aí pelo Kubernetes, tá? Então, você tem os front-ends, back-ends, tudo isso de forma automática ali através do Kubernetes, ok? Vou voltar lá ao Cloud Shell, atualizar aqui. Então, aqui já foi criado também o serviço de produtos, tá? Se eu clicar nele aqui também, da mesma forma, vai abrir a aplicação. Vai dar o mesmo erro, porque a rota tem uma rota específica, API/produtos. Também está respondendo a minha aplicação, tá? Então, eu já tenho agora dois microserviços em execução, tá? Eles são apenas aquelas duas telas. Então, a minha aplicação, essas três telas, eu tenho um microserviço agora para produtos e para ordens. Ainda, essa aplicação que você está vendo a execução aqui é um monolito ainda, tá tudo na mesma instância, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um novo deploy desse serviço aqui, substituindo, apontando, né, para esses dois microserviços, ok? Então, rapidinho aqui. Eu vou entrar dentro do diretório do monolito, da parte front-end. Vou abrir aqui um arquivo de variável de ambientes. Esse arquivo é onde estão os apontamentos, né, para aquelas telas, tá? Então, nesse momento, aquelas telas estão utilizando essas rotas, né, local /service, /orders ou /produtos. A gente vai alterar, né, esse endereçamento aqui por cada serviço. Então, vou alterar primeiro aqui orders. Vou copiar aqui essa URL. Eu vou substituir ela aqui. E agora vou pegar produtos da mesma forma. Ok, vou salvar esse arquivo. Vou fazer agora o build dessa aplicação, novo build do código-fonte, tá? De Node. Esperar um pouquinho aqui que ele vai finalizar. Quando ele finaliza ali, já tá. Quando ele finaliza, só mostrar para vocês aqui na navegação, dá um F12 aqui para a gente poder debugar. A gente clica aqui em produtos, a gente consegue aqui ver para onde que ele está apontando, né? Então, deixa eu voltar aqui. Eu consigo ver aqui, por exemplo, qual rota que ele está chamando. Então, aqui, essa tela de produtos, por exemplo, está chamando o mesmo IP, então, que é na mesma instância, /service, /produtos. Então, é na mesma instância, né? É um localhost, basicamente. Nós vamos mudar esse apontamento aqui, a gente vai ver quando a gente atualizar essa aplicação. Então, aqui já gerou o build ali da aplicação. A gente vai entrar no diretório do Dockerfile, desse front-end, desse monolito, e a gente vai fazer um build da imagem agora, desse monolito para a versão 10 também.
Então, esse código que foi buildado ali do Node, e agora eu vou gerar a imagem de container, tá? Então, aquele comando de docker build, docker push, através desse comando aqui, vai salvar dentro do meu container registry a versão de tag 10 aqui do meu monolito, tá? Assim que ele criar essa imagem, a gente vai fazer o deploy e substituir a versão que está em produção. Vou acelerar um pouquinho aqui. A parte de imagens, quando está rodando lá, a gente consegue observar aqui. Eu tenho aqui o monolito. Dentro de monolito eu tenho aqui as versões até a versão 9. Vai ser feito o deploy aqui, é salvar a versão 10 aqui, daqui a pouquinho. Já está gerando ela aqui para a gente. Então já salvou lá, a gente consegue ver aqui, dar um refresh na tela. Eu já tenho aqui a versão 10 salva aqui, nesse momento. E agora eu já posso fazer o deploy dessa versão. O que eu vou fazer agora? Eu vou alterar o serviço que tem em execução. Então aqui é o nosso deployment. Eu vou alterar a imagem que está em execução, então o monolito aqui, eu vou clicar nele. Eu vou mostrar para vocês aqui onde está definido, por exemplo, a versão da imagem. Então aqui ele está usando uma versão 9, e ele está usando aqui a versão da imagem, a versão 2 ainda, lá do meu container registry. E eu vou mudar essa imagem de container. Mudando isso, eu estou mudando o novo código, a nova versão da minha aplicação, tá? Que já vai ter os apontamentos ali para os meus microserviços. Então, vou fazer isso aqui, tem um comando que a gente vai executar aqui. Então, da mesma forma, kubectl, set image. Então, você está a imagem versão 10 nesse deployment. Então, é bem rápido. A gente já pode atualizar aqui, vocês vão ver que já vai ter mudado. Então, aqui ele já mostra a versão 10. E aqui interessante que ele mostra duas versões em execução. O bacana do Kubernetes é o seguinte, ele faz o deploy da nova versão, coloca em execução, e só depois que essa versão nova está em execução, que ele destrói a versão anterior, tá? Então, se você atualizar aqui, daqui a pouquinho ele já vai sumir a versão anterior, vai estar só a versão mais nova. A gente pode ter na visão aqui de workloads, aqui ele já até atualizou já. Então, ele já tem apenas uma versão em execução. Eu já posso agora lá testar. Então, aqui na mesma tela que eu estava, vai mudar essa entrada aqui, ó. Então, clique aqui em produtos. E agora você vai ver que o IP está ao final 64, agora está no IP 73, que é o IP do microserviço, esse que a gente definiu aqui, /API /produtos. Também aqui, deixa eu expandir aqui, os produtos agora tem aqui uma nova versão, tá? Esse MS de microserviço, tá? Então é uma versão diferente da outra, que estava em execução. Orders também, a gente adicionou aqui no outro microserviço, esse nome microserviço para distinguir, tá? Então, da mesma forma. Então, agora a aplicação, ela está com front-end, né? Mas nosso monolito com front-end, apontando para 2 microserviços executando em containers distintos, né? E isso aí ilustra aquela arquitetura realmente distribuída, tá? Nosso tempo está acabando, eu vou só abrir aqui o Cloud Run rapidinho para vocês verem também como que ele funciona, tá? Eu não vou... Só uma visão bem rápida. O Cloud Run é essa interface aqui onde você consegue fazer o deploy dos seus containers, dos seus serviços, sem precisar de um cluster, tá? Então, aqui eu fiz a mesma coisa aqui, eu já tinha feito o deploy de uma versão do monolito, então eu posso clicar aqui e abrir uma versão do monolito, tá? Ele está rodando como container, já tem uma URL específica do Cloud Run, rodando aqui todas as telas, e eu também posso acessar aqui a versão de microserviço, que é onde ela vai estar executando aqui apenas o front-end, e quando ela chamar as outras telas aqui, ele já chama já os microserviços, ok? É a mesma configuração, diferença aqui que é bem mais simples aqui, o Cloud Run você faz todo o deploy, basicamente aqui, criando um serviço, você clica no botão criar um serviço, e você vai ter todas as passo a passo aqui de como definir. Você vai definir qual que é a versão da imagem, nome, algumas configurações aqui bem específicas, mas é muito mais fácil de começar a utilizar, tá? Vou parar por aqui, pessoal, vou passar aí para o Eduardo para as perguntas, parar meu compartilhamento. Mas, basicamente, era isso que a gente queria mostrar aqui hoje, ok? Tem alguma pergunta aí, Eduardo?
Opa, tô aqui no mudo, para variar, né? Isso aí é a saga das apresentações remotas, é o mudo. Paulo, muito obrigado. Não, hoje nós não tivemos nenhum questionamento aqui, mas acho que foi um conteúdo muito legal. Pessoal, deixo aqui novamente aqui o assessment gratuito para vocês resgatarem. Eu acho que realmente esse é o desafio, né, Paulo? Quando a gente tem aplicações que são monolitos, que são aplicações complexas, e quando a gente precisa trazer um nível de escalabilidade e flexibilidade, o quanto que essa arquitetura em microserviços pode nos ajudar. E a todos que estão presentes, a gente está à disposição, a gente consegue ali, por meio desse assessment, analisar os workloads de vocês. Pô, ok, Eduardo, eu tenho um monolito aqui, consigo quebrar em microserviço? A gente consegue fazer esse trabalho junto com vocês. Se você já tem algum tipo de Docker, algum tipo de containerização e quiser entender ali como trabalhar melhor com a parte de orquestração, a gente também fica à disposição de vocês. Eu acho que isso aí é um tema que muitas vezes gera um pouco de desconfiança, porque é mudar a arquitetura muitas vezes, né? E a gente sabe que dependendo da arquitetura é bem complexa essa mudança, mas, pessoal, a única certeza que a gente tem é a mudança. Essa aí é uma frase que a gente carrega aqui internamente na QI, em todas as nossas apresentações, porque às vezes é sofrido, mas com um propósito certo ali, visando a melhoria, a entrega. Eu acho que isso tudo passa a fazer muito sentido, tá? E principalmente, vocês tiram um peso da administração do time de TI na infraestrutura, né? Quanto mais serviço gerenciado, menos a dependência da TI, menor intervenção, então as coisas acabam rodando de uma forma mais fluida, orgânica, né? Por quê? Porque o Google cuida dessa parte gerenciada, enquanto a TI ela foca mais no negócio, e isso aí tudo, no final, não deixa de ser uma inovação no negócio de vocês. Mas é isso, pessoal, conseguimos finalizar hoje no tempo. Paulo, parabéns, obrigado aí pela condução durante todo o evento. Sei que foi um pouco corrido ali, pessoal, mas senão a gente não ia conseguir trazer todo esse conteúdo aqui para vocês. A gente foi um pouco da parte mais visual ali, de como tudo funciona, arquitetura, desenhos, né, topologias ali que o Paulo apresentou, até o mão na massa, e espero que tenham ficado algumas dúvidas, pulgas atrás da orelha de vocês aí, e contem com a gente. Usem esse QR Code aí para a gente poder resgatar e falar um pouquinho aí dos desafios da empresa de vocês. É isso, pessoal, chegamos no nosso horário, muito obrigado, e a gente se encontra no próximo. Obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal, até a próxima.